E já estamos no ar com o nosso Viva Voz de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a regata Jacques Vabre, né? E sobre a participação das meninas aqui do curso de jornalismo. Elas ficaram um mês na França, né, fazendo a cobertura, trabalhando na parte da assessoria e da cobertura lá do evento, se destacaram, né? Foram, em alguns momentos, até viraram meio que celebridades lá na França. E é sobre isso, então, que a gente vai falar no programa de hoje. A participação, então, das meninas brasileiras aqui, das acadêmicas de jornalismo da Univale, nessa cobertura desse mega evento que está movimentando a cidade de Itajaí. E o programa de hoje, então, já está no ar. Quem apresenta comigo é a Fernanda Vieira. Boa tarde. Boa tarde, Prachedes. Boa tarde, ouvintes. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do Twitter, @VivaVozUnivale, pelo Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Bom, só lembrando que o nosso programa é produzido pelos acadêmicos do curso de jornalismo aqui da Univale, vai ao ar de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, com reapresentação às 8h30 da noite na TV Univale. Na TV Univale, na TV a cabo aqui de Itajaí, no canal 11. E na Rádio Univale para quase 40 municípios catarinenses que acompanham o nosso, né, que acabam recebendo aí o nosso sinal. Bom, hoje estamos em casa, né, na verdade, totalmente em casa. Por quê? Porque hoje a gente vai falar com a Karine Mendonça e com a Raquel da Cruz aqui, né? A Raquel e a Karine, elas já participaram, elas já estiveram aqui, já fizeram parte da equipe do Viva Voz durante algum tempo, né? Durante alguns meses, em algum tempo atrás aí, né? 2010, 2011. E hoje elas estão aqui, elas já estão, na verdade, quase se formando no curso de jornalismo e têm se destacado muito. Mas para o começo do ano elas participaram de um concurso de reportagem e elas foram premiadas. Elas, né, ficaram aí em primeiro lugar. E como prêmio, então, elas foram para a França, ficaram um mês na França, numa iniciativa aí do Porto de Itajaí, via o Joca Baggio, que conseguiu, né, toda essa parceria com o curso nosso aqui, com o nosso curso de jornalismo. Elas ficaram um mês na França e aí agora tem muita história para contar com toda certeza. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde, Karine. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Prachedes. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde. Então, meninas, só para começar, né? Qual foi a reação de vocês quando souberam que haviam vencido o concurso? Pode começar, Karine. Então tá. Foi um presentão, assim, não somente para uma oportunidade para a nossa carreira acadêmica, profissional, mas também foi um presente, assim, para a nossa vida pessoal, né? Um crescimento, assim, que eu pelo menos não fazia ideia do quanto que eu ia crescer e amadurecer nessa oportunidade. Então, abracei, assim, com toda a força e queria logo mesmo que chegasse outubro para a gente ir para lá e viver esse momento único, né? Uhum. Como é que foi para você, Raquel? Bom, durante o período de confecção da reportagem que saiu vencedora no final, eu na verdade, eu estava concentrada no prêmio, mas eu não tinha ideia, não tinha como mensurar tudo que ia acontecer depois disso, né? E a felicidade foi maior do que eu pensava, até pela reação de algumas pessoas que vinham me cumprimentar depois que saiu o resultado e dar os parabéns. E é um reconhecimento que eu me surpreendi e fiquei muito feliz. E para conseguir ganhar um concurso, os candidatos tiveram que escrever matérias sobre o índio Isamirim, né? O que cada uma abordou exatamente na matéria de cada uma? Assim? Na minha reportagem, como a história do Isamirim é o mito fundador das relações franco-brasileiras, né, que eles consideram que lá em 1503, quando os franceses vieram pela primeira vez aqui para o Brasil, no retorno deles para a França, eles teriam levado esse índio junto, então aí que começou esse primeiro relacionamento entre o Brasil e a França. Então, a partir dessa pauta, a gente teve que fazer a nossa reportagem. E eu fui até São Francisco, porque diz a história que a região onde eles teriam atracado aqui no Brasil seria no norte de Santa Catarina, na região de São Francisco do Sul. E eu fui até lá porque eu descobri uma aldeia indígena desses índios Guarani Carijó, né? Então eu fui lá ver como é que eles vivem hoje, se eles lembram, se eles têm, como é que é o contato dele com a história dele, se eles conhecem essa história do índio Isamirim. E a partir dessa relação com eles, de como eles vivem hoje, eu desenvolvi a reportagem. E você, Raquel? E o meu gancho foi mais voltado para as viagens marítimas mesmo, porque como a primeira relação foi uma grande viagem marítima da França até Santa Catarina, eu busquei por esse lado. Entrevistei um senhor que tem uma banca de jornais muito antiga, a primeira banca de jornais
aqui de Itajaí, é a mais famosa, aqui na esquina da Univale, né? Que o nome é Isamirim, é o nome do índio, né? Então tem tudo a ver. E esse senhor, ele trabalhou na Marinha, então já tem uma ligação com a cultura marítima. E ele é nascido em São Francisco do Sul, então ele tudo a ver, né? Tudo a ver, ele foi o meu grande personagem da matéria. E depois eu tomei outros caminhos, mas sempre mantendo a linha náutica. Entrevistei algumas crianças que participam da vela na ANE, na Associação Náutica de Itajaí, e de que forma essa cultura ela ainda é mantida pelas pessoas aqui na cidade. Bom, vamos falar um pouquinho aqui das meninas também, né? Por exemplo, a Karine é aqui de Itajaí, né? A Karine é nascida aqui em Itajaí. A Raquel é nascida em Taió. Né? De Taió, estudou uma época em Blumenau, mas aí não quis ficar por lá, veio para cá, veio fazer jornalismo. Veio fazer jornalismo. Exatamente. Né? Assim, como é que para vocês, né, é sair aqui de onde nós estamos, de onde nós vivemos, né? E de repente, assim, né, de uma hora para outra, vocês se viram, né, na França. Vocês tiveram, eu acompanhei, né, as fotografias que vocês postavam, enfim. Como é que foi para vocês isso? É um choque muito grande? Sim, foi um romper, assim, né? Eu mesmo que nunca saí de casa, criada debaixo da asa da mãe, né? Então, assim, tipo, vamos sair, vamos ficar um mês fora, longe de casa, na França. Foi uma experiência, assim, incrível, né? Tipo, para amadurecer, para ter que se virar sozinha em outro país, com outro idioma, com uma cultura completamente diferente. Foi uma aventura, assim, que depois a gente não queria mais voltar, né? Mas foi, assim, surpreendente. Me surpreendi mesmo com amadurecimento, sabe? Bom, e eu já tinha morado longe da asa da mãe, longe de casa, e quando eu morei em Blumenau, e no período que eu tô aqui em Itajaí, que são 3 anos já, eu ficava longe de casa tranquilamente. Mas mesmo assim, o choque cultural é muito grande, porque as próprias relações entre as pessoas no dia a dia é diferente, temperatura é diferente, comida é diferente, idioma diferente. É estranho tu pensar que tu precisa mentalizar de que forma tu vai pedir um copo d'água, porque aqui tu faz automático, tu tá falando português, mas lá é totalmente diferente. Então deu pra exercitar bem o idioma, inclusive. Pois é, falando no idioma, aliás, o curso de francês fez parte também, né, da premiação. Vocês fizeram um mês, um intensivão de... 3 semanas. 3 semanas, isso. 3 semanas, todos os dias, um intensivão de francês. E aí, como é que foi isso? Vocês conseguiram se virar bem na França com esse curso rápido, assim? Porque não havia muito tempo mesmo, né? Por isso que o curso foi tão rápido, né? Não, pode falar, foi... O intensivo, eu pelo menos acredito que a Karine também, eu não tinha tido contato com o francês antes disso. Foi o nosso primeiro contato, assim, a gente chegava na sala de aula apavoradas, né? Mas... Eu sabia o merci beaucoup e olha lá, né? Mas o intensivo foi realmente uma introdução no idioma, e no período que terminou o intensivo até a data da viagem, eu costumava ouvir muito rádio francesa para afinar o ouvido. Porque uma coisa é tu ouvir um brasileiro te ensinando um idioma estrangeiro, é cheio de sotaques e tudo mais. Mas outra coisa é tu ouvir um nativo falar o francês, é totalmente diferente, eles falam muito rápido. Então teve toda uma preparação antes para poder chegar lá e não ter tanta dificuldade, né? E até a Raquel, tu falou ali da cultura, até, né? E nesse pouco tempo na França, vocês conseguiram perceber algo de diferente na cultura deles que chamou muito a atenção de vocês? O que mais me marcou, assim, foi a respeito da refeição, né? Porque eles têm... a história deles é marcada por guerra, então o pano de fundo deles é um histórico com guerra. E na refeição deles tem sempre o cestinha com pão na mesa, em todas as refeições. Então, acabou de comer, eles pegam um pedaço de pão e limpam o prato com o pão e comem esse pão. Tá, mas pode ser, não, é só um costume de, sei lá, comer desse jeito. Não, a gente foi ver, é uma característica de guerra. Porque na época de guerra, eles passavam fome, não tinha comida suficiente. Então, para economizar, para aproveitar, aliás, o máximo que eles tinham e ainda sustentar mais, eles pegavam o pão, limpavam o prato e comiam. E isso até hoje, em todos os restaurantes chique, restaurantes mais simples, o pão está na mesa e eles limpam o prato com o pão. Interessante. Mais alguma curiosidade, Raquel?
E eles também têm o contato com o pão e com o alimento é diferente do nosso. Eles vão comprar pão, eles pegam o dinheiro, entregam o dinheiro para a moça pega o dinheiro com a mão, coloca ali, pega com a mesma mão o pão, já devolve, o pão não vem embalado. É uma coisa diferente. A pessoa pega o pão, coloca embaixo do braço, entra no metrô, começa a ler jornal. É uma coisa muito automática que a gente estranha muito, porque a gente sempre quer uma embalagem, tem todo aquele cuidado. E vai no supermercado, ou você leva a sua sacola de casa, ou vai com os produtos tudo no braço. Lá. Que não tem a sacolinha. Não. É sustentável por um lado, né? E o preço dos alimentos lá, muito caro? Extremamente caro. Se tu for comparar, converter o euro para real, tu não come, tu te assusta, porque é muito caro. E inclusive os produtos que a gente tem aqui, que são produtos tropicais que a gente está acostumado assim, num preço mais acessível, que são os nossos produtos mais baratos no supermercado, para eles são iguarias. Então a gente viu quilo da manga 38 reais, eu acho que se for converter. 10 euros o quilo da manga. Mandioca, esse a gente não viu, né? Foi uma brasileira que contou pra gente que viu o preço da mandioca 45 reais, então a gente se assusta. É verdade que a Karine deu uma passeada pelas lojas lá da França, fez umas comprinhas, Dei uma passeada, mas nem tudo era muito acessível, né? Lojas de luxo, renome. Mas é bacana, né? É bacana conhecer e tal. E a Raquel, passeou mais por onde, assim, Raquel? O que tu fez, assim, mais? Assim? A gente meio que se dividiu no final da viagem. Enquanto a Karine ia fazer umas compras, eu aproveitei para visitar alguns pontos turísticos que eu tinha curiosidade de conhecer, algumas igrejas muito antigas, porque o nosso país ele é muito novo, né? Ele é muito jovem. E lá é tudo muito antigo, é tudo... Tu tá andando na rua, tu se depara com um prédio que foi construído em 1800 e pouco. E eu tenho fascínio por isso. Então eu costurei no Passeou final. bastante no final. Costurei de metrô Paris nos últimos dias. É porque, na verdade, durante boa parte desse um mês que vocês passaram lá, vocês ficaram realmente trabalhando, né? Vocês trabalharam junto com a equipe, né? Vocês foram bem recebidos pelo pessoal lá da Jacques Vabre. Jacques Vabre é uma marca de café, né? É a marca de café mais famosa da França. Mais famosa da França, né? Essa Jacques Vabre, que essa grande empresa aí, então, que faz, né? Que realiza essa regata pelos mares, né? Que agora está chegando aqui essa semana em Itajaí. Enfim, como é que foi isso, assim, né? Bom, foi... Eu vou falar do início, começando pelo final. No momento de partida, foi triste pra gente ter que dizer tchau para algumas pessoas que não viriam para pegar a chegada aqui, para acompanhar a chegada. Foi muito difícil, porque a gente foi muito bem recebido, muito bem tratado. Eles foram extremamente atenciosos e tinham cuidado até mesmo de falar um pouco devagar, para que a gente pudesse compreender. E faziam perguntas do Brasil e queriam saber de tudo e que tinham muito interesse em mostrar o lugar onde eles vivem pra gente. A gente foi extremamente bem recebido. Tenho certeza que a gente vai manter contato com muitas das pessoas que a gente conheceu. Que legal. Fizeram muitos contatos por lá? Muitos. Desde da equipe da própria Transat, né, que faz a cobertura de mídia, conhecendo os brasileiros lá. A primeira família que a gente ficou hospedada, a gente se apaixonou por eles, assim. O dono da casa, o Sylvain, ele cozinhava pra gente a cada noite um prato típico da França. Então, assim, a gente foi totalmente acolhida, foi uma surpresa pra gente, sabe? Eles são super engraçados, divertidos, Foi bem inesperado, bem que bacana. Bom, a gente volta já falando hoje com a Karine Mendonça e com a Raquel Cruz. Elas que ficaram um mês na França, né? Fizeram parte de uma premiação, né? Um concurso de redação e ficaram em primeiro lugar, então, e foram para a França, ficaram um mês cobrindo, né? O início lá da regata Jacques Vabre, Transat Jacques Vabre, lá na França. Essa regata que está chegando agora aqui ao Brasil. Os barcos estão chegando aos poucos aqui ao Brasil, né? Nesta e na próxima semana. A gente volta já então falando com elas aqui. Já estamos de volta aqui com o nosso Viva Voz, hoje falando com a Karine Mendonça e com a Raquel da Cruz. As duas foram as vencedoras do concurso Transat Jacques Vabre de jornalismo. Elas fazem o curso de jornalismo aqui da Univale, né?
e nos representaram muito bem, nos encheram de orgulho, né, lá na França. Durante um mês, o Joca Baggio, lá do Porto, esteve na França no início, lá no mês passado. Quando ele retornou, ele disse que os franceses estavam encantados com a participação das nossas meninas aqui, de como elas se envolveram realmente, né, totalmente nesse evento lá. Trabalharam muito, estão trabalhando ainda, a Raquel para o jornal onde ela trabalha, né, fazendo a Karine para o jornal em que ela trabalha, o Diarim, e a Raquel trabalhando lá ainda com o pessoal lá, porque o pessoal não quis largar a Raquel ainda. Ô, Raquel, uma das suas primeiras matérias então foi sobre um senhor grego, né, que mora na França e que fala português. Esses personagens, eles marcaram a tua passagem pela França? Ah, com certeza. Esse senhor que eu encontrei na rua, em Le Havre, no primeiro passeio que a gente deu, chegando lá, foi a primeira pessoa que falava português que eu encontrei. E ele era grego, então foi muito inusitado, né? Não foi nem eu que fui até ele veio até mim e, por coincidência, nós dois falávamos o português. Eu estava carregando a minha câmera e turista no primeiro dia na cidade batendo foto, né? E ele perguntou, tu és jornalista? Daí eu falei, não, sou estudante de jornalismo brasileira. Daí ele, mas então tu fala português? Falando português, né, nessa frase. Aí eu pensei, meu Deus, encontrei o primeiro brasileiro. E o cara era grego, né, ele não era brasileiro. E começou a cantar Zeca Pagodinho. Sério? E falou que era casado com uma brasileira. Então foi esse personagem e vários outros que a gente encontrou que falavam português e outros também que não falavam português, mas que a gente teve um contato muito forte. Foi muito bacana. E pra ti, Karine, houveram outras histórias e personagens também? O que mais me marcou lá em Le Havre, na cidade que a gente ficou mais tempo, foi realmente a questão do verde, jardins. É impressionante. A gente fez as contas, eles têm um equivalente a mais de 50 maracanãs em área verde na cidade. E eles são 5 vezes, o espaço territorial deles é 5 vezes menor do que Itajaí. Então, assim, fiquei impressionado. Por onde você anda, tem parques, tem jardins, é tudo arborizado. Então, isso foi o que me deixou mais encantada com a cidade de Le Havre mesmo. Bonita a cidade, é? Linda. Extremamente bonita, funcional. Sim. E qual foi a principal participação de vocês na regata Jacques Vabre? Lá na França, né? Sim. Então, a gente ficou responsável por alimentar o Facebook da Transat em português, né? O Facebook oficial da regata. Então, nós fazíamos as postagens em português, que eles fazem do Twitter também, que eles publicam em francês, inglês e português. E a gente trabalhou junto com um repórter brasileiro que foi contratado para fazer as publicações para o site da regata. Então, a gente acabava ajudando na apuração das matérias, enfim. Então, a gente ficou totalmente envolvida, assim, em alimentar as redes sociais deles e tá junto na reunião de pauta todo dia de manhã, né? Reunião de pauta em francês. Então, a gente até que deu para treinar o ouvido, fazer anotações, acompanhar tudo que estava acontecendo. E foi muito bacana de estar envolvido, assim. Porque uma coisa agora, eu estar aqui, por exemplo, para o jornal, cobrindo a regata, e outra coisa você estar do lado da organização, gerando... Vocês estavam realmente nos bastidores. Sim. Vocês tinham acesso, provavelmente, a informações confidenciais, informações só deles, né? Da organização. Por exemplo, a gente teve que publicar o comunicado oficial do adiamento da largada, antes da imprensa. Comunicar à imprensa do adiamento da largada. E vocês já sabiam? Né? E a gente já sabia. Só que vocês não podiam, obviamente, por questões éticas, vocês não podiam divulgar. Sim. Não podia haver um furo ali, né? Sim. Não podia haver. Muito bacana, muito legal isso. E vocês ficaram um mês, né, então, Le Havre, durante a realização da regata. Como foi a participação dos franceses no evento? Bom, eu acredito que eles têm uma paixão muito grande pela vela e pelo esporte náutico. Isso é muito visível. E por até questões geográficas, acabava que não só os franceses, mas pessoas de países vizinhos que se dirigiram para Le Havre nos períodos que estava acontecendo a festa lá, para poder ter o contato com os velejadores. Eles iam lá, conversavam, tinha gente que vinha com pôster de um skipper pedir autógrafo. Então a gente percebe que eles têm uma paixão pelo esporte náutico muito grande, que talvez aqui a gente ainda não tenha amadurecido isso. E como era essa relação, assim, entre o público e os velejadores? Eles tinham interação todo o tempo. Os velejadores ficavam na área restrita deles, mas também circulavam entre o público, conversavam, atendiam todo mundo.
eles tinham uma interação o tempo inteiro, não era aquela situação de astro e fã, era uma relação de troca o tempo inteiro. Inclusive, isso eu acho que está acontecendo aqui em Itajaí também, com esses primeiros barcos que já chegaram. E como é que foi a largada em Le Havre? Foi emocionante, assim, depois de 2 adiamentos, né, finalmente todos os barcos saíram de uma vez só, e a gente acompanhar, assim, cada um, fazer vídeos, né, a gente tá fazendo vídeos e fotos de cada largada, ver os barcos saindo lá da bacia de Polvatini, e apesar da chuva tinha público acompanhando, e ter que noticiar isso de primeira mão, assim, foi emocionante. Vocês faziam tradução? Também. Principalmente no período que a imprensa de Itajaí foi para lá, que eles ficaram 3 dias, acredito eu. E então eles queriam conhecer a Vila da Regata lá, mostrar como é que era, conversar com o público. Então, na medida do possível, a gente tentava ajudar eles. Fazer essa ponte, né? Fazer a ponte entre os franceses e a imprensa brasileira. Um pouco disso a gente continua fazendo aqui agora, né? Porque eles são nossos visitantes, então a gente tá tentando receber eles da melhor maneira possível. Pois é. E aí, como é que está sendo agora para você, Raquel, trabalhando, né, também nos bastidores, mas em terras brasileiras agora, né? Porque é diferente isso, né? Só que você está trabalhando do lado dos franceses. Com eles, né? Exatamente. É mais confortável para mim, porque eu conheço o lugar, eu estou em casa agora, eu não estou indo para um apartamento, então é mais confortável. Mas o sentimento que eu tenho é de tentar deixar os franceses o mais à vontade possível, porque foi dessa forma que a gente foi recebido lá. Entendi. E é uma maneira de retribuir, que claro, eles voltem daqui a 2 anos, na próxima edição da regata, até pra gente poder trabalhar mais um pouquinho, né? E na opinião de vocês, né, que falando de Itajaí agora, como que a Jacques Vabre, ela contribui para o turismo de Itajaí? Itajaí está começando agora, investindo forte nessa questão náutica, né? E com certeza, movimenta a questão de hotelaria, restaurantes, vem toda uma equipe dos skippers para cá, então movimenta mesmo. É oportunidade ali no Centro Eventos de fazer negócios também para a indústria imobiliária, indústria de outros setores. Então é um grande evento que abre portas e oportunidades não somente para quem trabalha na área náutica, né, mas para todo o comércio e indústria aqui de Itajaí. Então leva público para a Vila da Regata, aproxima essa questão de navegação do público, então é um mega evento realmente, né? Movimenta várias áreas. Bom, só para o nosso telespectador e o nosso ouvinte, né, ter uma ideia de como que foi, né, a participação das meninas aqui, acadêmicas de jornalismo, lá na França, havia um interesse, eles queriam fazer isso, enfim, né, os franceses eles iriam mandar 2 acadêmicos de lá, né, 2 acadêmicos franceses para o Brasil. Mas a participação das meninas nossas aqui, das nossas alunas aqui de jornalismo, essa participação foi tão boa, tão interessante, que eles nem mandaram, né, esses acadêmicos, não é isso? Acabaram não mandando, até porque a formação deles lá é um pouco diferente da nossa. A gente tem a graduação em jornalismo. Eles lá, geralmente, quem segue pela área de jornalismo primeiro faz ciências políticas para depois fazer uma especialização em comunicação. Então, no período que a gente teve lá, a gente teve contato com uma estudante de ciências políticas, mas nada que não foi tão intenso a ponto dela vir para cá ou algo desse tipo. Muito bacana. E aqui em Itajaí, a regata ela é realizada com outros eventos, né? Até mesmo com o Festival de Música de Itajaí, o Festival Gastronômico. Em Le Havre, ela também é realizada junto desses outros eventos ou é só a regata? Não, assim, a Vila da Regata, ela tinha um espaço para música, né? Todas as noites, era o Café da Praia, o nome, em português mesmo. Então, era um espaço que tinha música com DJ todas as noites, tinha um espaço com estandes também mostrando o material dos times, né? Que estão competindo e tal, mas não, assim, um evento específico, tipo festival de música. Não, tinha essas outras atrações, mas não um conjunto, né? De atividades. E até pra gente fechar o programa, acho. Como vocês avaliam a cobertura da regata em Itajaí? Bom, a Raquel está trabalhando nisso, né? Mas, Karine. Perdão, eu sempre confundo coisa, que inferno. Vai lá, Raquel. Bom,
as primeiras informações antes de ter a partida e sobre os adiamentos, muita coisa, então a gente mesmo que mandava e tinha o contato com o pessoal daqui. Então eram informações que a gente já sabia que iam ser publicadas porque não tinha outra fonte de informação. Agora aqui, hoje eu fui fazer a clipagem para ver o que estavam falando sobre a regata aqui em Itajaí, na região. Já vi que tem o skipper do barco Oman, que já veio para Itajaí 2 anos atrás, que foi visitar as escolas. Eu que estou na organização, a gente ali não tinha essa informação ainda, mas viu que a mídia daqui já se manifestou com as próprias pernas, porque agora tem um recurso de ir até Estão lá próximos, né? e exatamente de pegar a informação em primeira mão, né? Gente, muito obrigado pela participação de vocês duas aqui no nosso programa. Obrigada. Certamente é um orgulho para o curso de jornalismo, é um orgulho para a Universidade do Vale do Itajaí, né? Ter essas acadêmicas de tão grande destaque agora. Elas chegaram a ser matéria lá na França, né? Fizeram matéria com elas lá na França, viraram personalidade lá. Pela humildade, pelo carinho que elas têm, pelo respeito, pelo profissionalismo que elas já têm, né? E já manifestam já há bastante tempo. E a gente conhece, sabe que elas são muito boas mesmo. Então, muito obrigado, Karine, muito obrigado a Raquel mais uma vez. A gente vai ficando por aqui com o nosso Viva Voz de hoje. A gente volta amanhã. Até lá. Viva Voz. Realização: curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica: André Schlindwein e Fernanda Vieira. Coordenação: Carlos Prachedes. Supervisão: Alberto Russi.